Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que traz amor, que traz compreensão, que traz luz, que traz informação, que traz comunicação, que traz o que você necessita. Ou seja, o pensamento de um conjunto, um grupo de pessoas que gera a palestra, que gera o estudo, que gera esse esclarecimento tão necessário a todos nós, porque estamos aqui em processo de evolução, claro. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Meu corpo, minha sentença. Nossa, meu corpo, minha sentença? Como assim? Olha, uma vez eu fui questionado sobre tatuagem. E eu fiquei pensando, gente, tatuagem. E em alguns romances espíritas, sabe, citam até aquele famoso Vale dos Tatuados. E eu fiquei, gente, eu preciso saber mais sobre isso, porque vocês sabem como é que eu sou. Jogou um assunto, a curiosidade bate, eu vou lá, eu vou pesquisar, vou até o fim para me saber de tudo. Será que existe esse vale dos tatuados? E se nós tatuamos algo em nosso corpo, nós estamos em dívida e iremos, assim, direto para o umbral? Ah, não, vamos entender esse processo que vai nos levar a pensar e ter tantas opiniões diferentes sobre esse assunto. Mas primeiro é necessário entender que nós somos formados, gente, por corpo físico, perispírito e espírito. Então, olha que legal. Então, entendido isso, ó, corpo físico, o perispírito e o espírito. O espírito está dentro do perispírito que liga ele ao corpo físico. Ok, molécula por molécula. Então, nós temos que saber o que esse nosso perispírito faz. Ele é o responsável pelo magnetismo exercido após o desenlace material. Ele mesmo funciona como um ímã. E eu vou destrinchar essas propriedades do perispírito para vocês entenderem, para a gente chegar nesse assunto aí, que é o assunto da tatuagem. Ele é um invólucro intermediário. Invólucro, ou seja, ele é aquilo que envolve o espírito, ele é o corpo espiritual do espírito. Então, o que ele faz? É um envoltório que serve de ligação para o espírito com o corpo, né? Que tem origem fluídica e é semimaterial. Subsiste além do sepulcro, ou seja, ele continua perfeito após a morte. Dotado de extremo poder plástico, ou seja, modifica-se sob o comando do pensamento. Ele depende do progresso mental para ser renovado. E é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe. E também transmite essas sensações do corpo para o espírito. E já do espírito, ele faz o quê? Transmite impressões. Conduz as impressões para o corpo. Então, se o seu perispírito está doente, seu corpo adoece. É mais ou menos por aí. Tudo que é realizado pelo ser vivente no corpo físico, aí é que entra o nosso assunto, é impresso no perispírito. Ele funciona como uma memória, sabe? Tipo assim, ou uma memória, uma imagem, ele vai ali absorver todas as mudanças do corpo durante a estadia desse espírito como encarnado. Essas são as propriedades do perispírito, ok? Agora sim, a gente pode destrinchar essa informação e trazer esclarecimento. Existe um Vale dos Tatuados, Max? Me fala, pelo amor de Deus. Gente, pode existir sim. Pode, com certeza. Pode existir, como também vai existir um Vale dos Plastificados, os Vale dos Autos Flagelados, o Vale disso, o Vale... Vai ter um monte de vale. Com certeza. Porque são muitos. Mas então, quer dizer que se eu tatuar o meu corpo ao desencarnar, eu vou direto para o Vale dos Tatuados? Peraí, calma. Primeiro vamos entender a tatuagem também, né? Vamos entender? Gente, primeiro que a própria tinta utilizada para fazer a tatuagem, ela tem uma durabilidade secular. Você pode identificar um corpo pela tinta da tatuagem. Você já pensou nisso? Eu ainda recebi uma informação da minha amiga Dodó, que ela falou assim, Max, a tinta da tatuagem, ela funciona como um agente que aciona o nosso sistema imunológico
Parece que o corpo fica tentando combater aquela tinta enquanto você estiver vivo, tá? Ele entende que aquilo é uma coisa que tem que ser combatida. Olha para você ver mais ou menos que tem uma coisa aí um pouco mais complexa. Mas o problema não se concentra na tinta e nem no corpo tatuado, mas sim no que foi. A intenção de fazer aquilo. Olha, se você pegar as várias culturas mundiais, tá? A tatuagem sempre existiu. Já direcionam para várias vertentes, né? Essa tatuagem, as intenções de se fazer um desenho no corpo. Os vikings, eles tatuavam no corpo todas as aventuras deles. Eles viviam em alto mar. Como é que eles iam escrever em caverna? Não tinha. Se escrevesse em papel e o navio afundasse, não tinha como salvar o que estava escrito no papel. Então, a tinta eterna na pele continua ali. A história podia achar até um cadáver, né? Mas ia achar um cadáver impresso. Olha, ele viu monstros no mar, ele conquistou terras, mas ele matou pessoas. Ô dó, ele matou pessoas. É assim mais ou menos que acontece. Já o índio, o indígena do nosso país, ele se utiliza das pinturas corporais e de tatuagens para identificar como aquela tribo fulano, aquela tribo ciclano. Então nós temos várias no mundo, várias distinções, várias diferenças, assim como também os piercings e etc. Bom, até aí tudo bem. É evidente que tudo que o espírito faz com seu corpo é imprimido automaticamente em seu perispírito. Assim também como tudo que acontece com ele em sua trajetória, que não depende da sua vontade. Então, tudo que acontece com você está impresso no seu perispírito. O invólucro, ou seja, o perispírito, ele funciona como uma memória RAM de computador. Sabe? Só que tem um problema, ela não pode ser nem deletada e muito menos formatada. Mas pode ser o quê? Reestruturada através da reencarnação. Então é por isso que Deus nos deu essa nova oportunidade, essa compaixão que sempre recebemos através da misericórdia dele, para que a gente possa reformular e plasmar uma nova imagem espiritual e que isso retira de nossos caminhos as possíveis dívidas que vão sendo adquiridas por nossas próprias escolhas. O que vale na tatuagem, gente, é a intenção, nem às vezes o desenho, mas a intenção. Porque assim como a plástica, ela é praticada desenfreadamente, a tatuagem também pode se tornar um vício que, além de acarretar o magnetismo natural que atrai o espírito para as zonas umbralinas, como um Vale dos Tatuados, né, por exemplo, ela também acumula uma quantidade de indivíduos com as mesmas vibrações de pensamentos. Eu vou explicar isso para vocês entenderem. Já viu aquele grupo assim, ó, quem está na escola, vai falar assim, realmente é isso. O que acontece? Tem aquele grupinho que está todo mundo matando aula e todo mundo foi para o bosque no fundo da escola para fumar maconha. Foi todo mundo. Esse grupinho aí se torna um grupo de amiguinhos que não conseguem sair um de perto do outro. Aí todo mundo decide tatuar um baseado no braço. Depois que desencarna, automaticamente eles são atraídos para uma região, porque aquilo dali não sai do seu braço. E aquilo fica impresso no seu perispírito. E você continua. Porque quem decide fazer uma tatuagem dessas no corpo, pode até se arrepender amargamente no futuro e fazer, se ele tomar a decisão de tampar isso com outra coisa, mudar essa vibração energética que ele imprimiu no corpo físico, ele pode escapar sim dessa região umbralina. Mas se ele mantém isso com orgulho, ele acaba sendo atraído para um vale, um lugar onde todo mundo está lá com a mesma intenção. Então, dessa intenção para baixo, nós temos várias situações. Nós temos aqueles que cultuam o satanismo, que vão tatuar no corpo e vão viver nessa zona energética umbralina como se estivesse no céu.
Tem aqueles que vão fazer a tatuagem porque eles demonizam a vida. Tem aqueles que vão fazer a tatuagem porque só querem aparecer. Esses aí passam por um risco maior ainda, porque eles queriam só aparecer. Eles querem chamar atenção demais. E esse chamar a atenção demais desvirtua a tal ponto que ele acaba tatuando o que não deve no corpo. Tudo em excesso, nós sabemos pela lei natural da vida, faz mal para a gente. Então você imagina que aquela pessoa que perde a identidade facial. Por quê? Porque do rosto até a ponta do pé, ele é uma pintura. Ele é um boneco. Se você pergunta, quem é você? Você é Pedro? Não, eu sou Golar. Eu sou não sei quem. Ele inventa um nome tal. Ele assume uma personalidade que não é ele. E deixa de ser artístico para ser agressivo. Então, tudo aquilo que se torna muito agressivo, não aos olhos nossos, tá, gente? Mas aos olhos da coletividade, a atenção fica muito mais voltada. Isso depende muito das intenções. Se a cada tatuagem dele, a intenção dele foi positiva, ok. Ele pode fazer a pintura que for, ele não vai mudar o caráter, ele vai ser sempre bom, ele vai ser sempre voltado para questões que são necessárias para o desenvolvimento e para a evolução do ser, independente da pintura no corpo. Agora, quando a pessoa é voltada somente para a fissura disso, aí a coisa muda, porque a casa mental diminui a vibração energética, a pessoa se torna viciada, ela perde o senso de limite e faz qualquer coisa, desde que não haja mais espaço em branco no corpo dele. E isso é prejudicial demais para o espírito, não é só para o corpo físico. Então, os motivos de se fazer um desenho na pele do seu corpo que podem ser vários. E com isso o ato acaba levando essas pessoas a se aproximarem de outros também, que compartilham os mesmos ideais e objetivos. Então, vícios e defeitos e principalmente as intenções alimentadas durante a vida na carne. Já que somos o conjunto de nossas próprias obras, tudo que faz parte de nossas escolhas forma um pacote só que vai exercer uma atração entre os afins que estão na mesma faixa vibratória e evolutiva. Então, para entender melhor, basta compreender que a vida de um espírito no caminho da luz tem todas as rotinas voltadas para o crescimento do indivíduo. Enquanto que em regiões umbralinas, quando você vai morar na região umbralina, você vive como um animal selvagem. Tem que extrair da naturalidade rústica a sua sobrevivência. E ainda tem mais. Você perde o caráter, não se importa se está confortável ou não com essa situação. E isso gera um descaso desse espírito com seu próprio corpo, sua condição de ser vivente, e tudo começa não após a morte, sim durante a sua estadia no corpo físico. E eu falo isso porque isso é tipo uma mendigância, sabe? Espiritual, é aquele mendigo espiritual, é aquele que não está importando mais com nada. Então não é uma imagem, gente, na pele que define o ser como caminhante da luz, e sim a sua integridade moral. Porque se fosse assim, os espíritos que são vikings e que são evoluídos na espiritualidade, eles não poderiam ser porque eles estão tatuados. E não existe isso. Deus não distingue a pessoa pela cor da pele, pelo que ela tem na pele, pelo que ela é sexualmente, pelo que ela é psicologicamente, não. Deus está ali olhando assim, olha aquele filho meu tem um senso de coletividade amorosa, ele faz pelos outros. E ele faz por ele mesmo fazendo isso. Como eu já falei aqui sobre auto-perdão, auto-cura. Não é verdade? Então, a gente tem que pensar muito, 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 muito. A integridade moral e a capacidade de ser benigno e resignado em nossos processos é que nos define. Pense bem antes de tatuar algo no seu corpo, porque toda imagem negativa atrai energias inferiores. Pode fazer com que você acumule dívidas desnecessárias, somente para satisfazer a própria vaidade ou
para satisfazer a vaidade dos outros, a vontade dos outros e causar a sensação de não estar o quê? Sozinho nessa. Ou eu fiz isso porque fulano também fez. Já que o maior defeito do ser humano, gente, é errar se justificando no que o colega de propósito também fez. Então, temos que pensar muitas vezes antes de fazer uma tatuagem. E não é só essa impressão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Além da tatuagem, nós temos isso aqui, ó, os olhos, a impressão visual, tá? Tudo que você vê durante a vida fica registrado no seu perispírito como um filme. Quando a gente fala sobre os gamers, quando a gente fala sobre jogos hoje em dia, a gente tem que cuidar muito para que você não torne aquilo sua realidade virtual mental. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, nós temos jogos de vários tipos e os jovens, eles acham assim, meu pai fica falando essas coisas, mas não tem nada a ver. O jogo não me prejudica em nada, não, tá doido. Meu pai tá achando que eu acredito naquilo, que aquilo é verdade. O problema não é você acreditar. O problema é a quantidade de horas que você assiste o mesmo bonequinho matando todo mundo, todas as vezes. Porque à medida que você vai vendo isso repetidas vezes, o seu coração esfria a tal ponto que você é capaz de ver alguém morrer e não sentir nada. Esse é o perigo. Uma das coisas. A outra coisa é que você está registrando na sua mente horas e horas de massacre. É igual o humor espírita. No canal Humor Espírita tem um rapaz que ele chega lá, ele está condenado a não sei quantos anos de processos reencarnatórios. Por quê? Porque ele tem mais de não sei quantas mil horas, né, na frente do videogame. Ele matou tanta gente no videogame que eles já estavam reencarnando ele em cada morte do videogame. É uma sátira? É uma sátira, mas ao mesmo tempo é um aviso. Cuidado com o tempo que você gasta exagerado, exacerbado com coisas que te causam impressões negativas. Porque é dessa forma que você acaba de jogar um joguinho tipo League of Legends, né? League of Legends, e de repente você vai na esquina e pede o tatuador para tatuar um herói do League aqui, o outro aqui, um nas costas, um aqui na frente, e sai parecendo uma manete de videogame na rua. O próprio cartaz do jogo. Então, pensem muito no que vocês fazem, pensem muito no que vocês absorvem com o olhar e o que vocês colocam no seu corpo. Você pode usar um brinco, você pode usar um brinco no nariz, você pode usar uma argola, se você quiser, desde que você não coloque uma argola e pense que você é um boi, né? Porque você vai acabar animalizando o seu espírito. Não faça isso. Faça o melhor para você. Olha, um conselho básico, antes de decidir qualquer coisa a ser feita em seu corpo, pondere a intenção projetada no seu intento. Aí depois você realiza. Para pensar assim, olha, eu vou fazer uma tatuagem, eu quero fazer um dragão. Por que eu quero fazer um dragão? Porque o dragão é um dragão chinês. Eu vejo que na cultura chinesa, o dragão tem grande importância, significa sabedoria secular ainda. Significa proteção. Eu vou tatuar isso. Pronto, é uma decisão sua, pronto, você quer fazer um dragão nas costas? Faz um dragão nas costas. Mas não faz um dragão porque o dragão vai te... Vamos falar assim, o dragão é um bicho ruim. Começa a pensar coisa negativa para aquela imagem. Não traga coisas negativas para sua vida. É por isso que a gente tem que parar para pensar. Olha, às vezes, aquelas pessoas que estão envolvidas ali, tem várias tribos. Tem tribo de tudo quanto é jeito para tatuagem, gente. Tem gente que acha que vai virar vampiro. Eles vão lá no dentista, pede o dentista para poder fazer dos caninos 2 presas. Eles tatuam uma olheira debaixo dos olhos. Tem gente que coloca chifre. Entendeu? Então, toma cuidado com isso, porque na hora que você faz isso, quando você desencarna, você volta para o plano espiritual e essas coisas tendem a se intensificar na sua imagem. E aí você é atraído automaticamente, magneticamente, para essas zonas inferiores.
Isso não é bom. Mas fiquem tranquilos, quem tem uma borboletinha no pé, quem tem um coraçãozinho aqui, quem mais? Quem tem um sol no peito, eu tô olhando para minha amiga aqui, gente. Quem tem uma flor no braço, quem tem várias coisas, fiquem tranquilos, vocês não estão indo por umbral porque fizeram essas coisas em você. Mas depende da sua intenção. Se você fez alguma negativa, você olha para ela e fala assim: olha, essa aqui agora é só por isso que eu fiz. Mude a intenção, mude a vibração e seja uma espiral de luz em constante evolução. Eu acho que ficou claro o recado, eu acho que eu falei tudo bonitinho, eu acho que não preciso falar mais nada, agora é com você. Você vai lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, tem palestra. Aliás, todas as palestras estão atualizadas, agora você pode acompanhar por semana, porque essa semana eu já edito essa palestra e já publico para vocês. E vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Até a próxima. Beijos de luz.